Fala galera do Zona de Comando, chegamos finalmente ao nosso Top 10 cartas de Conspiracy Take the Crown para o Commander Mesão, o vídeo que fecha a nossa introdução ao Conspiracy Take the Crown, e a gente depois parte em seguida para Kaladesh. Eu vou fazer aqui só algumas menções honrosas a cartas que vieram em Conspiracy Take the Crown, que são criaturas lendárias, que portanto podem ser usadas como generais. Eu comentei com bastante detalhe delas no vídeo da análise profunda. Kami, tivemos também a Adriana como uma potencial general Boros agressiva, muito interessante. O Leovold, um general Sultai extremamente relevante uma vez no campo de batalha, muito bom esse general. E a Rainha Marquesa, uma general Mardu, com flavor muito bacana aí também, uma general que provavelmente começa a ver listas daqui pra frente, porque ela é a rainha da porra toda. Vamos ao top 10 agora, lembrando que se você está chegando pela primeira vez assistindo um top 10 aqui no canal, a gente tem um critério muito bem definido desde o primeiro top 10 que nós fizemos aqui, e esse critério eu sugiro que vocês não abram agora, ele fica na descrição do vídeo para vocês olharem depois. Por que eu falei não abram agora? Porque lá tem todo o ranking do top 10, então se vocês abrirem agora, vocês vão tomar spoiler na cabeça de quais são as cartas, porque eu deixo lá depois as notas que cada card teve individualmente. Então vamos lá, vamos para o top 10. Começando aqui com a nossa 10ª posição, que ficou Hallowed Burial, que é uma remoção global sensacional de 5 mana, que cuida de muito mais coisa do que simplesmente uma cólera de Deus, a partir do momento em que, se as coisas são indestrutíveis, não tem problema, vai para o fundo do Grimório, e tem um valor agregado absurdo nisso, a partir do momento em que você impossibilita que aquelas coisas que saíram de jogo fiquem no cemitério. Então você prejudica aquele seu amiguinho ou seu oponente que joga muito com o cemitério, né? A partir do momento em que vai tudo para o fundo do Grimório dos seus donos. Excelente remoção global, ocupando a nossa 10ª posição aqui em Conspiracy Take the Crown. Que tem aí em 9º lugar, nós temos a Arena Phyrexiana, uma carta largamente utilizada em muitos decks de Commander Mesão, e que teve mais um reprint excelente, deve cair o preço disso um pouco para que todo mundo possa adquirir a sua cópia e colocar no seu deck. Se você joga de Commander Mesão, uma das suas cores é o preto, e você não tem Arena Phyrexiana no deck, não espera mais, compra a sua, coloca no deck, porque isso é absurdamente forte, muito boa carta, e ocupa a nossa 9ª posição. Em 8º lugar, nós trazemos Beast Within. Você vê uma carta incomum fazendo top 10 aqui, né? Pois é, nem sempre uma carta rara ou mítica rara vai ser boa o suficiente para tirar lugar de alguma incomum excelente como Beast Within, uma instantânea de 3 manas que cuida de absolutamente tudo o que for de ameaça que você achar que é uma ameaça no campo de batalha, porque ela destrói permanente. Isso vai daquela criatura mais boluda até aquele terreno que está te incomodando bastante, né? E aí você troca aquilo por uma ficha de criatura 3/3. Eu vou dizer, quase 100% das vezes, largar o token 3/3 para o seu oponente vai ser o menor dos seus problemas. Com certeza vai valer a pena trocar aquele token pelo que você está destruindo, porque normalmente o que você está destruindo é uma coisa muito, mas muito pior, né? E acertar permanente é excelente, em velocidade instantânea é extraordinário. Beast Within, 8º lugar, nada mais a comentar disso. Vamos para o 7º lugar aqui no nosso ranking, fica com Ghostly Prison, uma carta que, se você joga de stacks, você ama, se você joga de controle, você ama, se você não joga de controle, até joga num deck mais agressivo, você também gosta, porque é uma carta que protege você como Ghostly Prison protege, tira o foco da sua atenção, faz com que os oponentes decidam não te atacar enquanto Ghostly Prison estiver em jogo. Ótimo, vai ser sempre muito bem-vindo. Eles que se matem enquanto você também aproveita e mata eles, né? Ghostly Prison, encantamento excelente que encontra o seu alter ego, aí, se eu posso dizer assim, na carta Propaganda, que é a mesma carta, só que é a cor azul, né? Só que não veio em Conspiracy Take the Crown. 7º lugar para Ghostly Prison, vai sempre ver jogo em Commander, seja você um jogador agressivo, seja você um jogador Control ou até um jogador Stacks.
Em sexto lugar, temos Burgeoning, uma carta extremamente relevante, que já vê muito jogo em Commander, mesmo tendo só uma printagem anteriormente a Conspiracy Take the Crown, aquele reprint super bem-vindo de um drop 1 de preferência, que é extraordinário num Commander mesão e te rampa absurdamente, né, dependendo de como tá a sua mão. Isso no late game, no meio pro fim, já se torna um encantamento mais fraco ou irrelevante, dependendo do momento que ele vier, mas no começo do jogo isso é idiota de forte. Burgeoning merece a nossa sexta posição aqui no top 10. Temos em quinto lugar, galera, a Selvala, uma criatura nova, criatura lendária, que pode ser sua general, que apresenta uma desvantagem quando você joga com ela, que você permite que qualquer jogador possa dar draw com ela, né, possa comprar cards, a partir do momento que basta aquele jogador fazer a criatura de maior poder entrar em jogo, aí esse controlador já vai poder comprar um card. Mas, em contrapartida, a Selvala tem uma habilidade ativada absurdamente forte por um custo muito barato, que é só uma mana verde. Por uma mana verde, ela vai poder gerar um absurdo de mana para você, de X, mais especificamente sendo X, o poder da sua maior criatura em jogo. E isso então tem um potencial de ramp animal, te possibilita usar muita mana, e essa mana, se você tiver num deck que não usar só verde, ela não for general, por exemplo, ela for uma peça do deck, esse X é em qualquer combinação de cores. Então é um valor agregado ainda maior. A Selvala, por essa habilidade ativada absurda, ela ocupa a nossa quinta posição aqui no top 10. Que tem, quase no nosso pódio, o Grenzo Havoc Razor, que é um general com potencial absurdo de ser um general fortíssimo. Não diria necessariamente desbancar o Krenko, mas ele pode rivalizar bem com o Krenko, o de Mono Red Goblins. Um general 2 manas 2/2 que tem uma parede de texto muito legal. Eu comentei com detalhes essa parede de texto aí na análise profunda que a gente fez das cartas raras, se você quiser dar uma olhada lá. Ele agrega muito valor sendo general, agrega muito valor sendo criatura do seu deck também, mas ainda mais valor sendo general. É um bicho que eu estou muito curioso para ver listas com ele. Acho que ele vai ganhar bastante espaço aí para aquela galera que adora Goblins e que adora decks agressivos focados em Goblins. Ele é muito bom e ele deve ganhar espaço sim, não só tirando um pouco do brilho do Krenko, talvez, né, rivalizando ali com o Krenko nesse sentido. Vamos lá, vamos para o pódio agora, em que a gente tem na medalha de bronze em Conspiracy Take the Crown, Rogue's Passage, mais uma carta incomum, e boa de tão boa que ela chega até a ganhar medalha aqui no nosso pódio. Em terra de dano de general, que ganha jogo, atacar com imbloqueável, quem faz isso é rei. Rogue's Passage te permite, por um custo não muito elevado, promover um ataque imbloqueável. Quando você está perto de ganhar por dano de general, esse terreno pode te dar a vitória. E ele pode te dar a vitória também de várias outras maneiras, tornando outras criaturas imbloqueáveis também, né? Rogue's Passage é um terreno que normalmente quando entra em jogo, ninguém dá muita bola para ele. Um ou outro oponente pode até dar uma olhada e deixar aquilo ali na cabeça, mas normalmente ele vai ficar lá gerando mana, para a hora que precisar ele dar imbloqueável justamente no momento mais importante para, às vezes, você fechar o jogo. Rogue's Passage é um excelente terreno, um dos melhores para Commander mesão, sem dúvida, a partir do momento que a gente tem dano de general que acaba com o jogo, e ele fica com a nossa medalha de bronze aqui no top 10, que tem como medalha de prata Expropriate, um feitiço de 9 manas que é absurdamente idiota de forte e que traz a mecânica Council's Dilemma. E aqui é o seguinte, você fez claro que vai demorar para você fazer esse feitiço em condições normais de temperatura e pressão, né? 9 mana não é pouca coisa. Se você tem um deck que rampa bem, ele vai ser feito mais cedo. Agora, uma garantia que você tem uma vez que ele for feito,
esse feitiço, você pode ter certeza que você vai extrair muito valor dele. Porque ou você vai jogar um turno extra, ou você vai roubar uma permanente de um oponente que votou dinheiro e não votou tempo. Tá? Então não tem como perder, pelo contrário, aliás, você só tem a ganhar, e a ganhar muito com esse Expropriate fazendo ele, e é um feitiço idiota de forte para Commander Mesão. Eu só peço desculpas, acabei de perceber que o idiota aqui colocou a medalha de ouro numa posição número 2, quer dizer, numa medalha de prata, né? E não foi ato falho, não. Eu fui não querendo dar a medalha de ouro para Expropriate, não foi erro meu mesmo. Desculpem aí pela medalha. Vamos assim à verdadeira medalha de ouro, posição de número 1 no nosso top 10, com Anjo de Platina. Vai ter uma galera aí falando, putz, Anjo de Platina, primeiro lugar? Pô, caramba, Patrick, mas como assim? Galera, um dos critérios do nosso pódio aqui é que enquanto mais decks a carta jogar, melhor ela é, porque você vai poder usá-la em uma gama maior de decks de Commander Mesão, e ela pode ver jogo em muito mais decks do que uma carta que é uma cor, uma carta que é duas cores. Esse é um dos nossos critérios, né? Então, Anjo de Platina, apesar dele ser ele ter um corpo fraco pro custo elevado que ele tem, ele é um bicho que, na hora certa, jogada no deck certo, no momento certo, ele pode abrir caminho para sua vitória, né? A partir do momento em que ele impossibilita que você perca e o anjo impossibilita que os seus oponentes ganhem também, né? Então ele não é uma condição de vitória por si só, porque ele não ganha jogo para você, mas ele abre um caminho para uma vitória sua, com certeza, com certeza. Se você tiver como protegê-lo em jogo, melhor ainda. A carta é, sim, relevante, não é à toa que é mítica rara, e vê jogo em absolutamente qualquer deck que você quiser de Commander Mesão, porque é incolor. É uma criatura que pode ser usada em qualquer deck. E a gente tem que reconhecer que o efeito é relevante o suficiente para isso aqui ser muito forte e ocupar, portanto, a nossa primeira posição e a nossa medalha de ouro de Conspiracy Take the Crown. Certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais essa companhia nesse vídeo. A gente, muito em breve, aí entra em Kaladesh para cobrir tudo, desde a oficina mecânica até o top 10. Grande abraço a todos.